Olá, galera, tudo bem? Somos o grupo Patologia e Saúde e hoje vamos focar no tecido ósseo, mais especificamente nos tipos existentes e também no seu revestimento. Com um olhar macroscópico, ao se serrar um osso, observa-se uma camada de tecido sem cavidades, denominada de osso compacto ou cortical, quando se trata de ossos longos, e uma camada com cavidades intercomunicantes, constituindo o osso esponjoso. Entretanto, essa não é uma classificação histológica, pois os tabiques que separam as cavidades do esponjoso têm a mesma constituição que o osso compacto. Sabendo-se dessas diferenciações, é interessante se saber que as epífises dos ossos, ou seja, as extremidades, são constituídas majoritariamente por osso esponjoso, possuindo uma camada fina superficial de osso compacto. Já na parte cilíndrica entre as epífises, encontra-se muito osso compacto, somente com uma pequena parte mais profunda constituída de osso esponjoso, o qual delimita o canal medular. Nos ossos curtos, o centro é preenchido por osso esponjoso, recoberto por osso compacto em toda a periferia. As cavidades do osso esponjoso e o canal medular são ocupados pela medula óssea. Essa é uma estrutura importante na produção de sangue, sendo que a capacidade de produzir células geralmente diminui com o passar do tempo. Isso ocorre com a infiltração de tecido adiposo na medula, o que vai mudando sua cor de vermelha para amarela. Entretanto, na classificação histológica, existem prioritariamente dois tipos de tecido ósseo: o tecido imaturo ou primário e o tecido secundário maduro ou lamelar. Chamamos atenção para o fato de que esses tecidos possuem os mesmos constituintes como fibras e células. Entretanto, disposição desses pode variar no tecido. O tecido imaturo é o primeiro a aparecer, tanto no desenvolvimento embrionário quanto na reparação de fraturas, sendo gradativamente substituído pelo tecido secundário. Por isso, é pouco frequente em adultos, persistindo somente em algumas regiões específicas, como nos alvéolos dentários. Nesse tecido, as fibras colágenas encontradas apresentam-se em várias direções, além de mais osteócitos serem encontrados e apresentar menores concentrações de sais minerais, sendo dessa forma mais facilmente penetrável pelos raios-x. Já no tecido secundário, as fibras encontram-se organizadas em lamelas ou distribuídas paralelamente umas às outras, ou em camadas concêntricas ao redor de um vaso, formando o que se denomina de sistema de Havers ou ósteon. Esses ósteons são bem visíveis ao se realizar um corte transversal no osso, sendo que o tecido ósseo secundário que contém sistemas de Havers é característico da diáfise dos ossos longos, embora também sejam encontrados no osso compacto de outros locais. Esses sistemas de Havers podem ser formados por 4 a 20 lamelas, dando forma a um cilindro que possui um canal central denominado de canal de Havers. Esses canais contêm vasos e nervos e comunicam-se entre si com a cavidade medular, bem como com a superfície óssea por meio dos canais de Volkmann. Esses canais não apresentam lamelas ósseas concêntricas. Uma informação interessante sobre os canais de Havers é que eles começam mais largos e vão diminuindo com a deposição de lamelas, que começa da periferia para o interior. É importante lembrar que a remodelação óssea é um evento constante, mesmo que seja mais pronunciada durante a fase de crescimento. Entretanto, ainda não foi dito que todos esses canais, sendo eles os canais de Volkmann, as cavidades do osso esponjoso, o canal medular e os canais de Havers, são recobertos em sua superfície interna por endósteo, uma camada de células osteogênicas achatadas. Na superfície externa também existe uma camada denominada de periósteo, sendo que a parte mais superficial dessa camada contém principalmente fibras colágenas e fibroblastos. As funções do endósteo e do periósteo são principalmente a nutrição do tecido ósseo e fornecimento de novos osteoblastos necessários para crescimento e recuperação do osso. Sabendo-se de tudo isso, qual será o papel metabólico do tecido ósseo? Já sabemos que o esqueleto contém grande parte do cálcio do organismo, mais especificamente 99%.
Então fica claro que esse tecido atua como reserva desse íon e que ocorre um intercâmbio entre o cálcio presente nos ossos e o cálcio presente no sangue, sendo que a concentração desse íon no sangue, chamada de calcemia, precisa se manter constante. Na ingestão de cálcio para que a concentração sanguínea se mantenha, esse íon é rapidamente depositado nos ossos e somente em caso de necessidade é mobilizado para a corrente sanguínea, sendo que essa mobilização pode ocorrer por dois mecanismos. O primeiro ocorre com a transferência simples dos íons dos cristais de hidroxiapatita para o líquido intersticial, do qual o cálcio passa para o sangue. Ocorre principalmente nos ossos esponjosos, sendo que as lamelas jovens têm papel central para que tal evento aconteça, já que as mais antigas são muito calcificadas e têm papel principal de suporte e proteção. O segundo mecanismo tem ação mais lenta e depende de estímulo hormonal do paratormônio. Esse hormônio aumenta o número de osteoclastos, aumentando assim a reabsorção óssea, liberando fosfato de cálcio. Porém, o fosfato não aumenta sua concentração no sangue, pois é logo estimulado para a excreção renal. Tudo isso é possível porque os osteoblastos possuem receptores para o paratormônio e, com tal estímulo, passam a secretar o fator estimulador de osteoclastos. Já a calcitonina produzida nas células parafoliculares da tireoide possui efeito inverso, inibindo a reabsorção óssea. Esses são somente alguns hormônios que atuam sobre o tecido ósseo, sendo que existem vários outros que podem exercer influência sobre o tecido em questão. E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem e aproveitem para ver mais vídeos aqui no canal Patologia e Saúde. Até a próxima!